Nós estamos iniciando mais uma edição do Pão das Três, Igreja Batista em Vila das Belezas. Estamos ao vivo em nossa página no Facebook. Graças a Deus pela bênção deste encontro. Hoje é sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020. Estamos ao vivo, são 15 horas e desejamos passar este tempo juntos na presença do Senhor, dedicando a Ele nosso ser, nossas vidas, nosso coração. Que este Pão das Três seja uma expressão da gratidão que temos pela salvação em Cristo Jesus, da confiança que temos em Deus, em Sua palavra, o que temos desfrutado da bênção do Espírito Santo, testificando aos nossos corações. Pão significa alimento e uma referência clara à palavra, o pão espiritual, imprescindível, necessário aos nossos corações. E nós vamos orar, entregando a Deus mais esta edição do Pão das Três. Vamos pedir a Deus a direção do Espírito. Vamos pedir que a palavra encontre mais uma vez lugar em nosso coração. Vamos pedir que os louvores, que a nossa oração também cheguem ao trono de Deus, ao trono de sua graça. Desejamos que seja um tempo muito prazeroso a todos que vão participar deste culto, todos que vão cultuar a Deus neste Pão das Três. Bem-vindos, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, bem-vindos, irmãos de outras igrejas locais, bem-vindos, amigos, familiares nossos, parentes, todos que estão chegando são muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um Pão das Três. Dedicamos a Ti este tempo, que seja um tempo muito precioso na presença do Senhor, de alegria ao Teu coração, que Tu tenhas prazer em nossas vidas e pedimos a Tua direção, a Tua bênção, que nossos corações, nossas vidas sejam edificadas e sejamos alcançados pela palavra do Senhor, que o nosso canto, nossa oração e, sobretudo, a nossa fé encontrem lugar em Teu coração, que a nossa fé chegue ao Teu trono de modo agradável, prazeroso a Ti. Te agradecemos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, por seu ministério, sua proclamação, seu serviço, que tudo seja pelo Espírito, não por força, mas pelo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O cântico reina em mim, sobre toda a terra, tu és o rei. Também cantamos sobre o meu pensar, tudo o que eu falar faz refletir a beleza que há em ti. Que neste cântico nós possamos declarar a Deus, do fundo do nosso coração, o desejo, a confiança que temos em Deus, de que nossa vida seja uma expressão real, vívida, cristalina da presença de Deus em nossas vidas. Vamos louvar a Deus cantando este belo cântico, Vem reinar em mim, Senhor. Vamos cantar juntos? Meu desejo é
Para Deus reinar em nossas vidas, temos de nos entregar, temos de abrir o coração com muita sinceridade, com muita disposição, e que assim seja, que a letra deste cântico seja real, vívida em nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o trabalho, a obra, a operação do Espírito Santo na vida da igreja, em nossos corações, em nossas vidas. Deus, através do Espírito, nos usa, nos capacita, nos estimula para a sua obra. Vamos abrir a bendita palavra de Deus, o pão espiritual, em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, é o penúltimo livro do Antigo Testamento, antes de Malaquias, portanto, que é o último livro. Zacarias 4, 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Zacarias, ele foi profeta contemporâneo de Ageu, ambos profetas do pós-exílio babilônio. Os judeus, o povo de Judá, havia voltado a Israel da Babilônia. E Deus levantou profetas também neste período. Ageu e Zacarias são profetas, portanto, contemporâneos que trabalharam, que serviram nesta época. Zorobabel, que aparece aqui neste versículo, a palavra de Deus através de Zacarias, dirigida a Zorobabel, ele era o governador de Judá. A ele foi confiada a missão de construir um novo templo. O templo de Salomão havia sido totalmente destruído pelos babilônios. E Zorobabel, governador de Judá, recebe de Deus a missão de liderar o povo de Israel na construção do novo templo. Que honra, que missão, quanta grandeza, missão grande, incentivo ainda maior. Missão importante, estímulo mais importante ainda. Foi a este governador que Deus disse: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não seria possível a construção do novo templo não fosse pela operação, pela direção, pela capacitação do Espírito Santo. Aliás, é possível realizarmos alguma coisa em nome de Deus, para Deus, se não for pelo Espírito? Impossível. Um desafio enorme para Zorobabel e para o povo de Israel, devido à circunstância em que Jerusalém se encontrava. Contexto de restauração, de reconstrução, de recomeço. Difícil, poucos recursos, limitação, medo, incerteza. Por isso, esta palavra maravilhosa de incentivo da parte do próprio Deus. Não por força, não por autoconfiança, não por
mera força de vontade, não por capacidade que alguém pense ter, mas pelo Espírito, só pelo Espírito Santo. Enganam-se os que pensam ser possível realizar a obra de Deus à revelia de seu Espírito. Por incrível que pareça, há quem ache, há quem pense e há quem haja desta forma. Realiza-se falsamente a obra de Deus à revelia de seu Espírito. Não há como desvincularmos o serviço a Deus do próprio Deus. Se não é por Deus, é por quem? Se não é para Deus, é para quem? Os meios e motivações na obra de Deus se alinham ao próprio Deus. Quando falamos em meios e motivações, nós temos aí uma linha muito tênue entre o que é sagrado e o que é profano. Quando falamos do que é sagrado, diz tudo que diz respeito ao próprio Espírito Santo, sua palavra inspirada, a operação do Espírito Santo nos iluminando, nos santificando, testificando ao nosso coração acerca do ensino de Cristo, de sua pessoa, a obra de Cristo, a glória de Deus envolvendo toda a realização, todo o trabalho. O objetivo maior da igreja é glorificar a Deus e o Espírito vai trabalhar em nosso coração para isto. Quando falamos do que é profano, é tudo que, por alguma razão, por alguma forma, se realiza pretensamente para Deus, mas que não envolve a Deus, que não há como objetivo a glória de Deus, que não se coaduna com a palavra de Deus. Podemos pensar em manifestações carnais, por exemplo, no serviço do Senhor, a presença da vaidade, da vanglória, da soberba, da projeção pessoal, em detrimento da única, exclusiva e devida glória a Deus. Quando falamos em meios e motivações, se não forem permeados, cercados pelo Espírito Santo, qualquer meio e qualquer motivação passa a ser discutível. Podemos ter uma motivação que não está alinhada com o Espírito e sim alinhada com a nossa natureza carnal, ou até mesmo com Satanás. Podemos achar que estamos prestando um serviço a Deus, quando na verdade este serviço tem por motivação uma projeção, uma defesa de um argumento que massageia nosso ego, que infla a nossa vaidade, que nos enche de orgulho. O trabalho do Senhor passa a ser um canal de vazão da nossa natureza carnal. Tudo o que nós precisamos nos perguntar resume-se: qual é a motivação nisso? Qual é a nossa motivação em realizar determinada obra, em fazer a obra do Senhor? Quando Deus diz que não é por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito, estão eliminadas quaisquer possibilidades de se realizar a obra de Deus que não seja pelo seu Espírito. Então, se é pelo Espírito, não é pela carne. Se é para Deus e se é por Deus, não há espaço para o pecado. Não há espaço para as artimanhas satânicas, para o espírito deste mundo.
nossos meios utilizados para a realização da obra de Deus e nossas motivações estão alinhadas ao próprio Deus? Vamos falar do serviço a Deus, propriamente dito? Muito se fala do serviço a Deus, não é verdade? Isto é, trabalho do Senhor, a obra de Deus. Eu creio que estes termos, eles são comuns no meio do povo de Deus. Não há novidade alguma nestes termos para nós. Obra de Deus, serviço do Senhor, trabalho do Senhor, há um senso comum no imaginário aí evangélico, né, acerca destes termos. Há sempre os que dizem como fazer, não é verdade? Sempre vai ter alguém dizendo como fazer a obra de Deus. Os especialistas de plantão, métodos infalíveis. Cuidado, gente. Cuidado com os experts. Cuidado com os métodos mirabolantes. Tomemos cuidado com aqueles que têm receitinha pronta, pacotinho pronto, aqueles que alegam saber todas as coisas. Hoje, o que mais se vê, inclusive, é curso de liderança. Já viram como tem curso de liderança disso, liderança daquilo? Tudo ligado ao serviço de Deus, tudo ligado à obra de Deus. Será mesmo que a técnica humana, meramente humana, os recursos humanos, eles são balizadores da obra de Deus? Não está faltando algo? Será que nós não deixamos de lado alguém? Será que não há alguém de fora? Não por força. O que significa esta expressão neste texto? Como é possível fazer alguma coisa sem força? Aliás, o próprio Deus nos instrui, nos ensina, nos estimula ao esforço, não é verdade? Esforcem-se, tenham bom ânimo, esforcem, eu estou com vocês. Então, por que este texto traz esta palavra? Não por força, mas pelo meu espírito. Não por força, Deus faz questão de mostrar que nossos métodos e recursos, embora nós os achemos às vezes insuperáveis por absoluta vaidade e presunção, Deus faz questão de deixar claro e de mostrar que nossos métodos e nossos recursos são naturalmente ineficazes para a obra dele. Por isso esta palavra, não por força. É um contraponto, uma contraposição ao que vem depois. Não por força, mas pelo meu espírito. O que é a força comparada ao espírito? O que são os métodos comparáveis ao espírito? O que são os recursos, ainda que importantes, comparados ao próprio Deus? Nada. Não por força. Então não seria melhor nós nos valermos dos recursos, dos métodos, da força, a partir da operação do Espírito? Como que o Espírito Santo, sendo a causa a priori, ou seja, a causa primeira, motora, a causa eficiente de se realizar a obra de Deus. Nosso braço, na verdade, né, irmãos, ele é curto. Às vezes, nem braço nós temos. Nossa motivação, às vezes, ela é duvidosa. Qual é a minha motivação? Qual é a tua motivação em realizar o serviço do Senhor? Nossa vaidade atrapalha. Nossa carne se opõe. Que força o homem tem para oferecer a Deus?
A única força que temos e que conhecemos bastante, naturalmente, é a força para pecar. Esta força a gente tem e conhece, mas não serve. Nossa força natural, nossa tendência natural não serve. Nossa natureza inclinada ao mal não pode, por si mesma, realizar a obra de Deus. Muitas vezes, no trabalho do Senhor, nós somos assaltados por carnalidade. Pessoas, e às vezes até nós mesmos, somos pegos em assalto pela natureza carnal. Já viram alguém jogando contra? Já viram alguém batendo na mesa e querendo valer sua posição por força própria? Já viram alguém brigando por uma questão do seu ministério, da sua preferência, de suas ideias e querendo que todos se sujeitem ao que ele pensa, ao que ele diz? Será que o Espírito Santo está nisso? Será que há liberdade no Espírito aí? Ou está presente numa circunstância como essa a carne, a vaidade, a violência, a inveja, a idolatria, a vanglória, a soberba? É necessário, portanto, que para realizar a obra de Deus, Deus opere antes, durante e depois. No início, no meio e no fim. Deus operando em nós e através de nós. A operação do Espírito interiormente e exteriormente. Opera no coração e opera a partir do coração. Então, uma vez que somos trabalhados, usados, operados pelo Espírito Santo para a realização da obra, nosso discurso será coerente com a obra do Espírito em nossas vidas. O fruto será do Espírito. Os dons serão do Espírito. A palavra do Espírito, temperada com sal, cheia de mansidão, cheia de humildade, cheia de firmeza, clara, cristalina, palavra de consenso, palavra que se coaduna com todos os preceitos da Sagrada Escritura. E a motivação? A motivação será o reino, a glória de Deus, o nome de Jesus, salvação de vidas, edificação de pessoas, promover a dignidade humana, defender a verdade. Percebem, irmãos e amigos, que o pronome meu, ele não está presente em nenhuma destas coisas? Percebem que o pronome eu não aparece em nenhuma destas coisas? Tudo é para Deus, tudo é por Deus, tudo é para a glória de Deus, tudo é para edificar as pessoas que pertencem a Deus, tudo é para salvar as pessoas a quem Deus ama. Não há meu, não há eu, não há espaço para o sujeito em detrimento do coletivo. Quando pensamos desta forma, o reino de Deus, ele se materializa de forma exuberante a partir da operação do próprio Espírito. Quando pensamos assim, o templo é construído. Quando agimos assim, as pessoas são salvas, famílias são restauradas, indivíduos se arrependem,
vidas são transformadas e o Espírito opera com poder e liberdade. E onde há o Espírito, aí há liberdade. Vivemos em função de Cristo Jesus devido à operação do Espírito. Bom, se não é por força, se não é por violência, é pelo Espírito. Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E alguém pode perguntar, ué, mas aquelas pessoas não teriam de se esforçar? Ai delas se não o fizessem. Nós não temos de lançar mão de recursos materiais, humanos, tecnologia, temos usado muito isso hoje, né? Dinheiro. Claro, todas estas coisas são importantes, mas elas não são um fim em si mesmas. São recursos que nós dispomos a Deus. Aliás, recursos que Ele mesmo nos dá. A força, a inteligência, o dinheiro, as relações humanas, a economia, a capacidade, as conexões que desenvolvemos ao longo da vida, os contatos, tudo isto não é fim em si mesmo. São recursos, são meios pelos quais nós podemos alcançar o objetivo final através da operação a priori do Espírito Santo. Então dedicamos tudo a Deus. Nossa força, nossa inteligência, nossa capacidade, nossa limitação, o nosso medo, tudo isso colocamos diante de Deus. E Deus vai nos dizer, não confie nestas coisas. Não seja por estas coisas. Não se apegue a nenhuma destas coisas. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Como é que diz o Salmo? Não confiamos em carros e nem cavalos, mas no Senhor dos Exércitos. Mas nós não usamos os carros? Usamos. Não usamos os cavalos? Usamos, mas nós não confiamos. Confiamos no Senhor. É pelo Espírito. Não importa o que tenhamos de fazer para Deus. Se é para Ele, tem de ser pelo seu Espírito. Então, irmãos, uma coisa sempre nós devemos nos perguntar. Quando realizamos o serviço do Senhor, principalmente, é pelo Espírito? A nossa motivação é pelo Espírito? A nossa defesa de determinada ideia, de determinado pressuposto, é pelo Espírito? Qual é a real motivação em fazer o que fazemos? Qual é a real motivação em falar como falamos? É para Deus? Nossos pressupostos, às vezes defendidos por unhas e dentes, com unhas e dentes, é para Deus mesmo? É em nome de Deus que estamos fazendo isto? Será? É possível pregar sem o Espírito? Cantar se não for pelo Espírito? Contribuir, olha só, a contribuição financeira, também pode ser de tempo, pode ser de dom, de talento, é possível se não for pelo Espírito? Construir, socorrer. Quando socorremos alguém, o fazemos pelo Espírito? Qual é a real motivação quando socorremos alguém? O fazemos motivados pelo Espírito? Aconselhar. É possível aconselhar alguém se não pelo Espírito Santo? Que conselho sairá do nosso coração,
dos nossos lábios, da nossa boca, se não for pelo Espírito. E se é pelo Espírito, aconselhamos de acordo com a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo. Viram como as coisas estão umbilicalmente ligadas, indissociáveis, indissolúveis, inseparáveis. Deus não faz gol contra, Deus trabalha para Ele mesmo. Deus trabalha por Ele mesmo. É a sua glória que está em jogo, é o seu nome, é o seu reino, é a sua igreja, é a sua palavra, é o seu filho, é o seu espírito, é o seu povo. Tudo dele, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Evangelizar só pelo Espírito. Missões, obra missionária, impensável se não for pelo Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Queremos fazer missões? Tem de ser pelo Espírito. Somente pelo Espírito que é possível. Se é pelo seu Espírito, ou seja, o Espírito do Senhor dos Exércitos, já não é pela carne. Pelo Espírito Santo, abrimos mão da autoconfiança. Pelo Espírito Santo, abrimos mão de nós mesmos. Quem aparece é a estrela da manhã. Quem brilha é a estrela da manhã. Quem é reconhecido é a estrela da manhã, que tem brilho próprio, que brilha pelos séculos dos séculos. Se é pelo Espírito, abrimos mão da autoconfiança, da independência, da autossuficiência. Tudo isso aí é enganoso. Só há um que é autossuficiente, que é independente. Nós dependemos do Espírito. Se é pelo Espírito, abrimos mão da presunção, da prepotência. Se é pelo Espírito, abrimos mão da arrogância, da soberba, da pedância, da vanglória, da vaidade. Se é pelo Espírito, nós não aparecemos. Se é pelo Espírito, nós somos discretos, trabalhamos, trabalho de formiguinha, perseverante, resiliente, cheio de resistência, de luta, de força no Senhor. Foi Paulo quem disse à igreja de Corinto que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Guarde esta palavra. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Muitas vezes nós estamos cheios de carne e sangue na realização da obra do Senhor. Sabe o que acontece quando isto ocorre? Derrota, tragédia, mágoa, frustração, vitória de Satanás. A obra de Deus não pode ser dada por carne e sangue, é pelo Espírito. Por isso que temos de ser pobres de espírito, porque destes é o reino dos céus, disse Jesus. Quando abrimos mão de nós mesmos e nos dedicamos, nos submetemos ao completo domínio do Espírito Santo para que a obra de Deus aconteça, significa que nós nos lançamos completamente nos braços do Pai, para que sejamos guiados pelo Espírito mediante a intercessão de Cristo Jesus. Nos lançamos nos braços do Pai para sermos guiados pelo Espírito
mediante a intercessão do nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, que vive para interceder por nós. Pelo Espírito, as montanhas viram planícies. Pelo Espírito, as montanhas viram campinas. Versículo 7, Zacarias 4. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina. Porque ele trará a primeira pedra com aclamações, a pedra fundamental. Quando ele trouxer a pedra, olha a aclamação, graça, graça a ela. Em outras traduções, este finalzinho do versículo 7, está escrito assim, que beleza, que beleza. É o nome da nossa igreja, né? Igreja Batista em Vila das Belezas. Você e eu temos falado que beleza para o que tem sido feito pelo Espírito? Porque é assim, quando é pelo Espírito, o povo de Deus diz, que beleza, que graça, que bênção. Pelo Espírito, as montanhas viram campinas. Quem foi que disse, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível? Referindo-se à fé, que é pelo Espírito. Mateus 17, 20. Quem foi que disse isso? Cristo Jesus. Passa este monte daqui para acolá, e há de passar. Não importa a montanha que esteja à nossa frente para o serviço do Senhor. Se for pelo Espírito, esta montanha vai virar campina, vai virar planície. Esta é a palavra de Deus, que não volta vazia, e nós temos de confiar. Muitas dificuldades na obra de Deus, elas não são superadas porque nós prescindimos do Espírito Santo. Queremos fazer aos trancos e barrancos. Queremos passar como um trator. Queremos que a nossa vaidade se sobreponha a tudo e a todos. O que acontece numa ocasião assim? A montanha fica maior ainda. E aí falamos, Senhor, o trabalho do Senhor está muito difícil, não dá para fazer, não dá para realizar. Não dá para realizar porque nós prescindimos do Espírito. Porque abrir mão do Espírito é transformar a obra de Deus impossível. Quando abrimos mão do Espírito Santo, a obra de Deus se torna uma montanha intransponível. Porque passamos a valorizar o eu em detrimento do Deus. Alguém pode até achar que o que fazemos é pouco. Às vezes, até mesmo nós nos cobramos e achamos que temos feito muito pouco. Mas eu convido a você a olhar o versículo 10. Zacarias 4, 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Que coisa mais linda! Alguém pode dizer que o que fazemos é muito pouco. O diabo pode nos acusar dizendo que estamos fazendo muito pouco. Nossa consciência cauterizada pode nos acusar dizendo que estamos fazendo pouco. A gente pode inclusive receber fogo amigo, né? De quem está trabalhando conosco dizendo que o que está sendo feito é pouco. Sabe o que esse versículo está dizendo?
Quem despreza o dia das coisas pequenas vai se alegrar, porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles que trabalham pelo Espírito. Zorobabel estava começando um novo templo. Comparado ao templo de Salomão, realmente não havia como fazê-lo. Mas sabe quem estava contente, feliz, satisfeito e assistindo tudo aquilo com muito prazer no coração? Aquele cujos olhos estão sobre tudo e sobre todos e sobre toda a terra. Ele é o Rei, o Senhor. Então eu posso achar pouco, você pode achar pouco, alguém pode achar pouco, o diabo pode nos acusar dizendo que é pouco, mas se é pelo Espírito, o pouco é bastante para Deus. O pouco é satisfatório a Deus, satisfaz a Deus, alegra o coração de Deus, se for pelo Espírito. Então, nós não estamos falando aqui de performance, estamos falando de meio. Qual é o meio? É pelo Espírito? Então é muito. Fazemos pelo Espírito? Então é muito. Tomemos cuidado com o pragmatismo de resultado em voga em nossos dias. Vivemos a cultura da performance. Irmãos, a cultura da performance, ela não tem nenhum valor diante de Deus. Ela só tem valor quando o Espírito Santo está de fora. E aí a cultura da performance, ela encontra vazão em corações desprovidos da presença do Espírito Santo. Por quê? A cultura da performance, ela alimenta vaidade, competição, autoconfiança, autodeterminação, planejamento estratégico. Todas estas palavras do ambiente corporativo, elas não têm lugar no reino de Deus. No reino de Deus, só há lugar para o Espírito de Deus. Porque não é por força, mas pelo Espírito. Vamos deixar o jargão corporativo para a Coca-Cola, para o Itaú, para a Microsoft. Essas coisas não têm nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus só se materializa, só se configura pelo Espírito de Deus. Porque não é por força, nem por violência, nem por competição, nem por recurso próprio, nem pela força do braço, nem por carros, nem por cavalos, nem por dinheiro, mas é pelo Espírito. Se trabalhamos pelo Espírito de Deus, nunca o que fazemos é pouco. Tudo o que fazemos pelo Espírito alegra o coração de Deus. Às vezes, pode incomodar o irmão, pode incomodar o próximo, pode incomodar o diabo, sempre. Mas, se é pelo Espírito, para Deus, o pouco que fazemos é muito. Alegra o seu coração. E eu quero concluir com 2 versículos para corroborar o que nós estamos dizendo. Versículos conhecidos de vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Olha o que a palavra de Deus diz quando o que fazemos é pelo Espírito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabem por que não é vão? Porque é pelo Espírito. Por isso não é vão.
E o outro texto bíblico, o outro versículo, está em Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Hebreus 6, 10. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, olha aí o nome de novo, né? Mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Deus não se esquece do nosso trabalho quando este é realizado pelo Espírito. Descansemos nisto. Deixemos a cobrança injusta de lado e descansemos nisto. O nosso trabalho no Espírito não é vão no Senhor. Porque não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Que Deus nos abençoe. Que a palavra dele more, habite ricamente em nossos corações. E pensando nesta mensagem, o cântico que nós cantamos no início, Vem reinar em mim, Senhor, tem a ver com o que nós pregamos. E eu também pensei no hino 116 do cantor cristão. Hino 116 do cantor cristão. Desejo da alma. Vem, Espírito Divino, grande ensinador. Vem, descobre as nossas almas, Cristo, o Salvador. Cristo, Mestre, ouve com favor. Em poder e graça ensine, obre o teu amor. Vamos cantar juntos? Hino 116 do cantor cristão.
Amém. Graças a Deus pelo Espírito. Vamos orar. Nós temos motivos de oração. Vamos agradecer a Deus pela obra de Deus. Sejamos gratos pelo serviço no Senhor, pela oportunidade que Deus nos concede de realizarmos sua obra. Somos uma espécie aí de Zorobabel nas mãos de Deus. Não estamos construindo o Templo de Jerusalém, é verdade. Mas o trabalho que Deus nos confiou, e ele está absolutamente claro em sua palavra, o façamos pelo Espírito. Agradeçamos a Deus pela obra que ele nos confiou, que ele nos deu para realizar. Vamos agradecer pela capacitação que temos recebido. Ele confia a obra, capacita para a obra, estimula para a obra e ainda dá os recursos para que a obra seja feita. Graças a Deus pela capacitação, pelo estímulo e pelos recursos espirituais, humanos, materiais, relacionais, financeiros. Quantos recursos Deus nos dá, dons espirituais, talentos, a igreja, a palavra. Agradeçamos a Deus pelo cuidado dele, sustento, proteção. Temos percebido que Deus nos protege, temos reconhecido que de sua mão temos a provisão, o nosso sustento necessário. Um motivo especial de gratidão, a Júlia Rocio agradece a Deus porque seu avô teve alta do hospital, está em casa. Esteve hospitalizado aí por cerca de 2 meses e ontem foi para casa. Graças a Deus por isto. Pedidos de oração. Temos uma campanha de missões aí em andamento. A obra missionária, a obra de Deus, missões nacionais. Estejamos atentos em oração e também em contribuição para a campanha de missões nacionais. É neste mês de setembro. Famílias enlutadas, família da Tina, família da Gildeni, família da Nadir e da Ademir. Famílias enlutadas aí nos últimos 10 dias, né? O Valdo se recupera de uma cirurgia. A cirurgia foi bem sucedida e pede oração por sua recuperação, nosso irmão Valdo. A irmã Cleusa pede oração pelo seu sobrinho Douglas, que está hospitalizado. Irmã Ruth pede oração por sua prima Neia, que está bastante doente. Nós estamos em oração pela filha da irmã Iracema, a Vera, que está há muitos meses doente. Também temos orado pela irmã Irailda, irmã Tata, irmão Wilson, irmão Gabriel Santana. São irmãos nossos que têm enfrentado aí enfermidades. Oremos pelos demais enfermos, idosos, profissionais da área da saúde, desempregados. São motivos permanentes aí da nossa agenda de oração. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos pela obra do Senhor, pelo privilégio, pela honra que tu conferiste a cada um de nós. Não somos dignos, não somos idôneos, não somos capacitados por nós mesmos, mas confiamos no Senhor e pedimos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos capacite, nos auxilie, nos estimule, nos guie, nos dirija na realização da obra do Senhor. Não seja pela nossa força, mas sempre pelo teu Espírito. Te agradecemos pela bênção
que é a tua palavra em nossas vidas, pela bênção da igreja. Te louvamos pelo avô da Júlia, que está em casa, graças ao Senhor. Te louvamos pela provisão, proteção, pelo sustento que recebemos do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre as pessoas que listamos aqui há pouco, os que passaram por cirurgia, estão se recuperando, os que vão operar, os que estão sendo submetidos a tratamentos complexos, agudos, pelos desempregados, pela campanha de missões nacionais, pelos missionários, suas famílias, pela pregação do Evangelho no Brasil. Pedimos a tua bênção sobre os profissionais da área da saúde, sobre os idosos e o teu consolo, que só pode vir do teu Espírito, aos enlutados, às famílias que estão tristes em decorrência do luto, que encontrem consolo no Senhor. Te louvamos por mais este pão das três. Te agradecemos pela bênção do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, também pedimos a tua bênção a todos os irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, seus membros, suas famílias, seus lares, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, casais, os bebês. E pedimos a tua bênção também sobre todos os irmãos de outras igrejas locais que nos acompanham, que participaram deste pão, e também parentes, amigos e familiares. Que tu abençoes a todos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Pão das Três. Hoje foi longo, hein? 1 hora. Geralmente o nosso Pão das Três tem 50 minutos, 45. Hoje a gente estendeu um pouquinho mais, mas graças a Deus por esta hora que passamos juntos. Para mim passou rápido. Espero que também tenha sido assim para vocês, que todos tenham aí permanecido firmes nesta hora. Deus abençoe a todos. Um excelente final de sexta-feira, um excelente final de semana a todos. Amanhã, às 15 horas, teremos mais uma edição do Pão das Três, aqui na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Amanhã será com o pastor Israel Melo, um dos pastores da nossa igreja. Deus abençoe a todos.